E aí, pessoal, beleza? Nesta aula, nós vamos continuar os nossos estudos sobre educação especial. Como a professora Marilza mandou um monte de texto pra gente ler, pra gente não só ler, mas estudar pra prova, né? Não deu tempo de eu estudar tudo, então eu estudei algumas partes, e aí isso que eu estudei eu vou explicar pra vocês, e aquilo que eu não estudei eu vou estudar agora com vocês e vou explicar. Beleza? Pode ser assim? Então vamos lá. Bom, quando nós falamos em educação especial, no quesito de inclusão, não é só você ir lá na escola e matricular o seu filho que apresenta uma determinada deficiência e dizer que ele já está incluído socialmente. Pessoal, pelo amor de Deus, isso aí não é inclusão social. Você ir lá na escola, registrar o nome do seu filho, falar, pronto, está matriculado no colégio, portanto você já está incluído. Não, isso aí não é inclusão social. Não basta você inserir o aluno que apresenta uma deficiência em um espaço, em um ambiente de convivência social. Não, isso aí não é inclusão social. Para que haja uma inclusão social efetivamente, o que nós precisamos é fazer o quê? Nós precisamos fazer com que esse aluno possa aprender conteúdos socialmente valorizados. Certo? Então são conteúdos socialmente valorizados. E não adianta você colocar o aluno em meio a alunos que apresentam faixas etárias diferentes. Não. Você vai inserir o aluno com alunos da mesma faixa etária e que esse aluno que apresenta uma determinada deficiência possa aprender conteúdos socialmente valorizados. Foi esse o termo que a Rosana Glett utilizou. O aluno deve aprender conteúdos socialmente valorizados, tá? Bom, e é claro que para você ter um aluno incluído efetivamente, de fato, para que ele possa ser incluído de verdade, o que ele tem que ter? Ele precisa ter as suas peculiaridades, ou seja, as suas particularidades trabalhadas, desenvolvidas. Por exemplo, um aluno que tem problema de deficiência mental, distúrbios comportamentais, ele tem essa característica, ele tem, né, essa peculiaridade, essa particularidade, que é uma coisa que ele apresenta. Por exemplo, se pegar uma outra pessoa, ele, por exemplo, vai ter problema de visão. Se você pega outra pessoa, né, vai ter problema de movimento das pernas. Então, cada um apresenta uma particularidade. E para que você possa ter uma inclusão social, você precisa necessariamente trabalhar essas peculiaridades, essas particularidades de cada indivíduo. Na verdade, são as particularidades de aprendizagem, porque cada um vai ter, né, a nível de absorção de aprendizagem. Não sei se está certo esse termo absorção de aprendizagem, mas eu quis dizer captar a informação de uma determinada forma, entendeu? Absorver essa informação, entendeu? Então, cada um vai ter. Ele vai absorver, entre aspas, essa informação e ele vai processar no seu cérebro de uma determinada forma. Então, cada aluno é de um jeito, entendeu? Dependendo da situação. Então, isso que a inclusão social se refere. Para que haja inclusão social, então, nós não podemos simplesmente jogar o aluno ali no meio da sala de aula, dizer que ele está incluído no meio dos coleguinhas, que isso aí não é inclusão social de jeito nenhum. Para ter inclusão social, eu digo e reitero novamente, as particularidades de aprendizagem e de desenvolvimento devem ser trabalhadas, certo? E além disso, o aluno que apresenta uma deficiência, ele tem que aprender conteúdos que sejam socialmente valorizados, que haja um teor de valorização, certo? Beleza? Ficou claro isso daí? Alguma dúvida? Bom, seguindo o texto, cadê o texto? E claro que se o aluno, né, ele essas potencialidades dele, se forem trabalhadas devidamente, é claro que ele vai lograr sucesso acadêmico como qualquer outra pessoa, certo? Bom, beleza. E aí, pessoal, existe uma declaração, a chamada Declaração de Salamanca. Beleza, o que fala essa Declaração de Salamanca? Essa Declaração de Salamanca diz o seguinte:
que todo mundo, não importa se a pessoa apresenta problema de visão, problema do movimento das pernas, quem mais? Tantas coisas, distúrbios comportamentais, enfim, vocês sabem, né? Não importa. E também não importa a idade. Ou idade não importa o sexo, né? Se é homem, se é mulher, não importa. Todas essas pessoas, elas têm direito fundamental. Olha a palavra que eu utilizei. Fundamental. Direito fundamental à educação. Isso não é novidade para ninguém. Todo mundo sabe que todas as pessoas têm direito fundamental à educação. Então as pessoas que apresentam deficiência não vai ser diferente. Só que tem que ter uma declaração para dizer isso, que é a Declaração de Salamanca, que diz que todas as pessoas, não importa se é homem ou se é mulher, né, têm direito fundamental à educação. E além de ter direito fundamental à educação, elas têm o quê? Elas têm a oportunidade, essa palavra-chave, elas têm a oportunidade de obter o conhecimento e de manter esse conhecimento, porque você vai obter, né, você vai angariar esse conhecimento, você vai conseguir esse conhecimento e você vai manter com você, né? E aí a Rosana Glett utiliza um termo bacana, né? Ela fala assim que o indivíduo, o portador, ele tem direito fundamental à educação, bem como a oportunidade de obter e manter um nível aceitável de conhecimento. O termo que ela utiliza é esse daí. Nível aceitável de conhecimento. Beleza? Tá. Quem mais que o texto fala aqui? Tá, Rafael. Você disse... para que haja inclusão social, não basta ser isso, tem que haver isso. Tá, você elencou, você apontou, falou que tem que ter isso. Só que aí vem a pergunta, como que eu posso fazer para acontecer isso? Falar é fácil, tem que fazer isso. Mas como eu vou chegar nisso? Isso aí que isso é o grande diferencial. É igual numa redação que você vai fazer para concurso ou para Enem mesmo da vida, né? Não adianta você... O que vai elevar a sua nota não é você ficar elencando os problemas que existem. Não, você tem que apontar soluções. Na vida já tem muito problema. Então a gente tem que apresentar o quê? Solução. E claro que não é soluções... utópicas. O que é algo utópico? Algo muito viajado, assim, sem noção. Não, tem que ser algo palpável, assim, ó, no concreto, que você pode pegar, algo que seja, assim, que tenha, como que eu posso dizer? Que tenha, não é possibilidade, que tenha, né, vocês entenderam? Que tenha, assim, entendeu, né? Tá, mas como que eu tenho que fazer? Tá, e aí ela aponta o seguinte, que... para que isso possa acontecer, para você trabalhar com as peculiaridades de um determinado indivíduo que apresenta uma determinada deficiência, você tem que identificar. A primeira coisa, para você entender isso, imagina que você tá... Eu gosto de dar exemplos, sempre exemplos que eu dou. Imagina que você tá doente, e aí você vai no médico, né, e aí o médico começa a perguntar para você. O que faz um cidadão ser um bom médico é ele forçar você a falar. Porque se ele não força você a falar, ele não é um bom médico. Desculpe se você discorda de mim, tá? Mas o bom médico faz a pessoa falar tudo que ela tem. Por quê? Como que o médico vai receitar uma coisa se ele não souber de fato que tem, entendeu? Então o que eu quero dizer é que pra gente trabalhar com a potencialidade do indivíduo, com a peculiaridade, com a particularidade dele, nós precisamos identificar, a gente precisa localizar, a gente precisa saber o que está de fato acontecendo. Esse aluno, ele tem, não é problema, mas ele tem uma dificuldade nisso. Então eu vou ter que fazer um jeito de trabalhar com ele, né? E aí eu vou fazer algo mais prático, vou fazer algum jogo para ele trabalhar. Então aí você vai usando a sua imaginação, a sua criatividade. Mas para isso você tem que fazer o quê? Você tem que identificar. Opa, aquele aluno tem isso. Ele chegou nesse raciocínio, só que ele partiu de onde? Ele partiu disso daqui. Então a gente tem que fazer... rotei. Ele chegar nesse resultado de uma outra forma. Então, o professor ele tem que fazer isso. Ele tem que identificar, ele tem que localizar, ele tem que plotar. Plotar é o quê? É identificar, né? Identificar o quê? As necessidades de aprendizagem
que aquele aluno precisa para aprender, qual que é a sua necessidade de aprendizagem, beleza? Tá, e claro, que o aluno apresenta em sua interação com o contexto educacional. Claro, nessa interação com o contexto, o que ele quer dizer com isso? Interação com o contexto educacional. Contexto educacional é o contexto da escola, né? Ali, esse contexto educacional. Interação é o aluno interagir com esse contexto educacional. Então, o professor, ele precisa necessariamente identificar as necessidades de aprendizagem do aluno nessa sua interação com o contexto educacional. Certo, pessoal? É isso aí, então. Que as formas tradicionais de ensino não contemplam. Por isso que o aluno que apresenta uma deficiência acaba sofrendo quando ele trabalha, né, na forma tradicional de ensino. Porque nessa forma tradicional de ensino não são contempladas essas, digamos assim, essas nuances, que é de identificar, de localizar as necessidades de aprendizagem, certo? Bom, beleza. Claro, só que não é só isso, não é só você identificar. Além disso, de você identificar as necessidades de aprendizagem, você precisa também ampliar os currículos escolares. O que significa? O que você entende por isso? O que a Rosana Glett quis dizer com isso? Não adianta você ler se você não entender. Você tem que ler um texto e entender. Ela fala assim, que além de identificar as necessidades de aprendizagem, ela fala no parágrafo, é preciso também ampliar os currículos escolares. Por quê que tem que ampliar o currículo escolar? Como que eu vou ampliar o currículo escolar? Porque, olha só, porque se você incluir propostas e ensinos de aspectos de vida prática, você vai aumentar o currículo dele. Ou seja, você vai torná-lo mais capacitado. Poxa, esse aluno tem no currículo dele, ele trabalhou com aspectos da vida prática. Como que é que ela fala? Isso, aspectos da vida prática. E isso, claro, vai garantir, vai possibilitar uma maior autonomia no seu cotidiano. Então, a escola, o que ela quis dizer com isso? A escola, se além de trabalhar, se o professor, além de trabalhar, né, de localizar as necessidades de aprendizagem, se o professor começar a trabalhar aspectos da vida prática, ou seja, o que o aluno passaria no cotidiano, na vida prática, isso aí iria só acrescentar no seu currículo. Isso iria ampliar o seu currículo escolar e, consequentemente, iria possibilitar uma maior autonomia no seu cotidiano. Poxa, ele já consegue fazer isso porque ele aprendeu na escola, porque o professor ajudou. É igual a professora Marilza disse na sala de aula. Tinha um professor... É só que não sei se tem a ver com isso aqui. Mas ela disse assim, que a mãe, ela tinha um filho com problema, não sei qual era o problema, mas que a mãe tinha que acompanhar o filho até o ponto de ônibus e entrar com ele no ônibus. Aí depois de um certo tempo, né, à medida que o tempo foi passando, a mãe ia com o filho só até o ponto de ônibus, não entrava dentro do ônibus. Aí chegou um certo momento que a mãe nem ia com o filho por si só ia até o ponto de ônibus e esperava e entrava dentro do ônibus. Então o que eu quero dizer com isso? Se o professor, se a escola trabalhar com esses aspectos da vida prática dentro da escola, isso com certeza vai ampliar o seu currículo escolar. Porque além de ele trabalhar dentro de sala de aula conteúdos que são socialmente valorizados, e além de trabalhar com isso daí, de aprender esses conteúdos socialmente valorizados, e além do professor identificar as suas necessidades de aprendizagem, isto é, as suas particularidades, se além de tudo isso houver essa inserção de atividades de cunho prático, né, da vida prática, com certeza isso vai ajudar, isso só vai acrescentar, isso só vai aumentar ainda mais o seu currículo. E, consequentemente, esse aluno vai ter o quê? Vai ter uma maior autonomia, né, para exercer determinadas atividades no dia a dia, no cotidiano. Certo, pessoal? Depois a gente termina, senão a gente se estende muito e tem muita coisa para falar ainda. Muito obrigado pela atenção de vocês. Boa noite, durmam com Deus.